Será que todo mundo pode ser um líder? O que faz uma liderança ser uma liderança de forma eficaz? Muitas pessoas nem sabem que lideram, né? Mas eu falo muito que todas as pessoas são líderes. Você começa a liderança a partir do momento que você acorda, você já está liderando a sua própria vida. Então é bom quando a gente entende isso e trabalha isso de forma intencionada. Porque ou eu posso deixar a famosa vida me levar, né? Vida leva eu. Ou eu começo a tomar decisões assertivas desde o momento que eu acordo. Então eu falo assim que o bom líder, primeiro é aquele que identifica que ele é um líder e que ele começa a tomar decisões de forma intencionada. Eu falo que esse é o bom líder, quando ele começa a intencionar as coisas. E liderança não é um destino, né? A liderança, ela é uma jornada. Sim. Que você constrói para chegar naquele destino. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Estamos aqui hoje em mais um episódio do Sério Mas Nem Tanto Podcast. Episódio este número 23. E hoje vamos falar sobre liderança. Será que todo mundo pode ser um líder? O que faz uma liderança ser uma liderança de forma eficaz? E como um bom líder pode fortalecer todas as pessoas que estão ao seu redor? E vamos entender também o que realmente significa liderança e como podemos usá-la para fazer a nossa empresa crescer. E para falarmos sobre esse assunto de hoje, estamos com ela, administradora especialista em gestão de pequenos negócios pela USP, Universidade de São Paulo, analista do Sebrae Minas, que é o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Ela é também embaixadora do Sebrae Delas no Triângulo Mineiro, que tem como objetivo apoiar e fortalecer o empreendedorismo feminino. Além de ser uma entusiasta do desenvolvimento territorial e uma apaixonada pelo empreendedorismo. Seja muito bem-vinda, Daiana Rodrigues. Obrigada pelo convite. Já falou tudo aí sobre mim, né? Te agradeço pelo convite. Que bom falar sobre liderança, é um tema que eu adoro, um tema que eu gosto bastante e a gente pode usufruir bastante disso aí. Show de bola. Então, Daiana, como eu já havia conversado contigo, antes da gente começar o nosso episódio de hoje, eu gostaria que você mesmo olhasse para aquela câmera e se apresentasse para o pessoal. Quem é a Daiana Rodrigues e comentasse um pouco para a gente aqui. Qual foi sua trajetória até chegar aqui hoje no Sério Mas Nem Tanto? Olá, tudo bem para vocês que estão nos assistindo ou que vai assistir depois? Como ele disse, eu sou Daiana, estou analista no Sebrae, estou no Sebrae há 15 anos. Já condena, né? Já conta um pouquinho aí da idade. Mas eu tô nessa caminhada, nessa jornada do empreendedorismo há 15 anos. Eu falo que a minha carreira começou no Sebrae, que é realmente o que eu gosto de fazer. Eu sou mãe, tenho 2 filhos, a Manu, o Gabriel, sou formada em administração. Sou uma pessoa que gosta de buscar informação, conteúdo, gosto de estudar, gosto de ajudar as pessoas. E recebi esse convite, a gente demorou um pouquinho para organizar as agendas, mas fiquei muito feliz, obrigada. Parabéns pelo seu empreendimento, né, que é recente. Eu gosto muito de pessoas empreendedoras, pessoas que têm coragem, né, de arriscar e de montar o seu próprio negócio. Espero que vocês curtam, né, o podcast, indiquem, compartilhem para a gente fortalecer cada vez mais esses assuntos que têm tudo a ver para desenvolver pessoas, desenvolver a nossa própria cidade, os nossos empreendedores, a nossa liderança. Então é isso. Sim, show de bola, pessoal. Olha, ela já começou pedindo para você curtir. E eu vou pedir aqui de novo. Aí a gente vai fazer um trato hoje novamente. Curta esse episódio e se inscreva no canal. Se ao final do episódio, esse assunto que a gente vai falar aqui hoje, eu com a Daiana, sobre liderança e a forma que eu conduzi esse episódio não fez sentido pra você, aí você vai deixar de curtir, vai deixar de ser um inscrito no canal. Mas curta aí agora e se inscreva. Mas eu aposto contigo que você não vai se arrepender e nos próximos episódios aí vai estar presente participando dos nossos episódios aí com outros convidados. Agora entrando no nosso tema central, Daiana, que é liderança. Eu gostaria de saber por você o que faz eu ser um bom líder. Melhor, um bom líder não, um líder de sucesso. O que faz eu ser um bom líder de sucesso? Eu acho que antes da gente falar o que me torna um bom líder, muitas pessoas nem sabem que lideram, né? Mas eu falo muito que todas as pessoas são líderes. Você começa a liderança a partir do momento que você acorda, você já está liderando a sua própria vida. Então é bom quando a gente entende isso e trabalha isso de forma intencionada. Porque ou eu posso deixar a famosa vida me levar, né? Vida leva eu. Ou eu começo a tomar decisões assertivas desde o momento que eu acordo. Então eu falo assim que o bom líder, primeiro é aquele que identifica que ele é um líder
e que ele começa a tomar decisões de forma intencionada. Para saber que ele sabe exatamente onde ele quer chegar e ele vai trabalhar de forma intencionada para chegar lá. Então eu falo que esse é o bom líder, quando ele começa a intencionar as coisas. E liderança não é um destino, né? A liderança, ela é uma jornada que você constrói para chegar naquele destino. Sim. Até uma pergunta que eu gostaria de te fazer também. Essa parte de liderança, a gente já nasce com esse... Pode-se dizer talento, né? A gente já nasce com o talento da liderança ou a gente desenvolve essa liderança no decorrer ali da nossa vida? Eu acredito que muitos líderes já nascem, né? Pessoas que já têm o dom. Eu falo que cada um tem a sua habilidade, tem o seu dom, mas a liderança, assim como outras habilidades comportamentais, é igual a musculação, né? Sim. Que você pode treinar o seu músculo, treinar a sua mente, treinar o seu dia a dia para você se tornar um bom líder. Então, assim, para vocês, antigamente o líder era aquele que mandava, né? Sim. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas hoje o conceito de liderança tem mudado bastante, né? Eu falo que liderança não é necessariamente você gerir a estabilidade, mas é você inspirar a mudança. Sim. A mudança que você quer ver, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na sua comunidade. Então, você como líder, eu acho que o bom líder é aquele que inspira essa mudança. É muito daquilo que é muito clichê, mas liderar não os seus liderados, né? Eles não vão levar em consideração aquilo que você está falando, mas ele vai levar em consideração aquilo que você está fazendo. Sim. E inspirando eles a fazerem, né? E eu falo que a gente tem 3 níveis de liderança. A nossa liderança, a gente lidera para quem é empresário, né? A gente trabalha muito com o empreendedor. A liderança da empresa, né? Do seu negócio, do seu projeto. E depois disso, o quão você pode contribuir para sua comunidade, que é o que a gente tem feito muito no Sebrae. Preparar líderes para também contribuir com o desenvolvimento de Uberaba. Entendi. Então, o papel principal hoje de um líder para um liderado é inspiração mesmo. É inspiração. E claro que isso vem com técnica, né? Não tem como você inspirar se você não tiver conhecimento. Constância, né? Acho que tudo tem a ver com constância. E dentro das empresas, o que o líder precisa? Não adianta eu ser um bom líder se a minha empresa não tem um planejamento estratégico bem definido, se eu não tiver meta, se eu não souber, se eu não tiver conhecimento sobre o meu nicho de mercado. Então, isso tudo influencia. Então, liderar não é um toque de mágica, né? Envolve uma série de habilidades e competências que a gente vem adquirindo com a constância que a gente tem de trabalhar de forma intencionada. Mas, Dayana, um líder em si pode ser um gestor ou são coisas totalmente diferentes? Um líder não necessariamente é um gestor ou tem que ser um gestor? Como é que funciona essa diferença das duas coisas? A mesma pergunta cabe para o empreendedor, né? Por exemplo, um empresário, vamos considerar empresário quem tem CNPJ. Sim. O empresário, ele é um empreendedor? Nem não sempre. Necessariamente. Nem sempre. E o empreendedor, às vezes o empreendedor não é um empresário. Ele não tem o CNPJ, mas ele é empreendedor. Sim. Ele tem as características empreendedoras. Eu acho que o líder, da mesma forma, hoje a liderança ela está muito vinculada se você tem, né, pessoas, se você faz a gestão de um negócio, de um projeto, que isso envolve recurso, envolve pessoas propriamente dito. Mas eu falo que a gente pode usar desse argumento para qualquer coisa, inclusive na nossa vida pessoal. Eu lidero a minha vida. E eu não preciso ter pessoas ali. Eu lidero a minha vida. Que horas eu acordo, se o despertador vai ficar mais 10 minutos ou não. Se eu vou treinar, se eu vou comer um pão com ovo, se eu vou comer um pão com manteiga. Se eu quero ser saudável, se eu não quero, se eu vou estudar ou não. Então, depende. Você pode liderar onde você estiver. Seja com equipe, projeto ou empresa ou não. E tem como eu liderar uma empresa e não liderar a minha vida? Isso vai ser um desafio. Pode acontecer, não falo que não aconteça, porque tem muitas pessoas que estão dentro de empresas, que estão liderando, mas que a vida tá um caos. Sim. Isso acontece. Mas é aquilo que a gente fala, né? O que tá dentro de casa, fala assim, abre a porta do seu guarda-roupa, deixa eu dar uma olhadinha. Fala muito sobre a gente, né? Sobre o quão organizado a gente é, sobre o que a gente tem, mas é claro que a vida da gente, às vezes, não tem o controle que a gente tem dentro de uma organização. Sim. Se você, por exemplo, é um executivo de uma grande empresa, a empresa já está estruturada, não pode ser que você seja um bom líder lá e a sua vida esteja um caos. Eu acredito que é possível. Mas o ideal é a gente estar ali
nessa fase boa da liderança de fazer as coisas acontecerem, tanto no profissional quanto no pessoal. Aqui, Dayana, atualmente a gente fala de muitas coisas que são óbvias, né? Que o pessoal deixa de fazer em determinado ponto, assim. Eu acho que uma delas é essa, né? Como é que a pessoa lidera uma empresa e não lidera uma própria vida. Até porque a gente tem que tratar a nossa vida, a nossa casa ali também como uma empresa, né? Exato. Ainda mais pessoas ali que têm empregados, né? Tipo, pessoas que ajudam em casa ali. Mas independente disso, é aquele ditado, né? A pessoa quer mudar o mundo, mas não arruma a própria cama, né? Exatamente. Isso, começa por aí, né? Você não arruma nem a própria cama. Isso faz muito sentido. E quando você faz isso em casa, eu falo que a mudança, ela vem de dentro pra fora, né? Sim. Tudo que você faz em casa, ela, de certa forma, isso vem pro exterior. Isso vai impactar lá no seu trabalho. E eu falo isso, é prática, eu falo da minha própria vida mesmo, né? Quando a vida não tá, quando lá dentro de casa não tá muito bom, reflete nos números lá da empresa. E quando você consegue organizar os dois, as coisas fluem muito melhor. Sim, sim. E a parte de ensinar sobre como liderar. A liderança é uma coisa ensinável. Eu, como um líder, eu consigo ensinar um liderado meu a ser um líder também. Até porque penso que tem empresários que quando abrem uma empresa, tudo que é para fazer é focado nele. Porque é, entre aspas, eu empresa ainda, né? A partir do momento que ele tende a crescer, ele não vai estar focado em determinado setor na empresa dele, ele tem que delegar, né? Demandar atividades e, consequentemente, ter bons profissionais e bons líderes ali à frente das equipes dele. Eu consigo, como líder, ensinar outra pessoa também a liderar? Não só consegue, como deve, né? Que é uma característica do líder. Eu falo que muitas pessoas são centralizadoras. Eu faço muito bem, a outra pessoa não consegue fazer. E acho que o líder, assim, na minha percepção, o líder, ele faz sucessores, porque a sua liderança, ela tem mais a ver com o que reflete nos seus liderados do que com você mesmo. Então, a sua capacidade de tornar o outro melhor influencia muito mais na sua forma de liderar do que você mesmo. Não é você ser melhor, mas é você tornar as pessoas que estão com você melhores. Sim. Que elas sejam capazes de tomar as próprias decisões, que elas sejam capazes de assumir as próprias tarefas, as responsabilidades. E eu tenho uma forma de liderar. Existem os perfis, né, de liderança. Sim. Cada um tem o seu perfil, né? Por exemplo, o meu perfil é um perfil muito de dar autonomia para o outro também ter seu próprio brilho, né? Ter a própria visibilidade, mas isso também depende muito do outro, porque tem liderados que não querem liderar. Sim. E eu acho que o papel do líder é muito também de entender. Eu falo que não tem como você falar de liderança se você não entender de gestão de pessoas. Hoje, né, tudo que a gente faz na vida tá pautado em relacionamento. Sim. Então, se você não souber fazer gestão de pessoas, dificilmente você vai ter uma boa liderança. E fazer gestão de pessoas é colocar as pessoas certas nos lugares certos. Nem sempre você vai precisar de um comunicador, nem sempre você vai precisar de um vendedor. Às vezes você vai precisar de uma pessoa administrativa que vai resolver o seu problema ali. Então, colocar essas pessoas nos lugares certos influencia muito. Inclusive, colocar aquele que tem perfil de liderança no lugar de liderança. Sim. Dentro do negócio, dentro da empresa. E hoje, no mercado, o pessoal está sabendo diferenciar muito sobre a parte do que é um líder de fato e o chefe, né? Porque antigamente não tinha muito essa procura sobre líder, falando sobre liderança em si. Era muito questão de relacionamento entre chefe... Quem manda, quem pode, obedece quem tem juízo. E o pessoal tá entendendo mais isso atualmente ou não? Olha, eu vejo pouco falando sobre isso, de verdade, assim. A gente escuta, a gente lê muito, a gente ouve matérias, mas assim, no dia a dia é muito difícil falar sobre isso, né? Ainda mais eu que trabalho com mulheres, e aí a gente entra num outro cenário, né, de mulheres empreendedoras, de desafios que as mulheres também têm dentro das organizações, de agressões, de microagressões. Eu não sei se todos estão nessa mesma página. Eu acho que tem muitos líderes que realmente acham que eles têm o poder da decisão, né? É sim, vai fazer assim porque eu quero que faça assim. Mas por exemplo, o Sebrae é uma organização que tem mudado bastante. A nossa liderança é totalmente inspiradora. Nós temos uma diretoria muito alinhada com isso. E isso vem descentralizando também para as pontas, né? Que para o interior a gente enxerga muito disso. Mas na pequena empresa, quando a gente fala de pequena empresa, né? Aquele empresário que está lá no dia a dia, que é ele que faz tudo, eu acho que, assim, difícil, ele não está pensando nisso.
né? Ele está muito focado ali no operacional, Sim. que a gente fala assim, que é uma questão que atrapalha muito a evolução dos pequenos negócios, Sim. né? Porque o empresário, ele precisa entender que o papel dele é estratégico. Sim. Então, se ele não sair daquela rotina para, de fato, ter um olhar de líder e avaliar como que eu vou fazer para tirar o meu negócio daqui, para levar ele para cá, dificilmente essas empresas vão avançar. Então, a gente vê que quando o líder, ele é bem posicionado e que ele tem informação, que ele busca esse conhecimento, o negócio dele acompanha. Sim, o pessoal tem que entender que são coisas totalmente diferentes, né? Nem você falou, tem a parte operacional da coisa e a parte estratégica da coisa. Independente se a pessoa tiver abrindo uma empresa agora, seja físico ou não, ela tem que ter em mente que, se não hoje, futuramente ela tem que ser estratégica no negócio. Ainda mais agora com essas inteligências artificiais, eu acho que a tendência, essa parte operacional, Ser terceirizada. isso, acabar cada vez mais, né? E ficar só mesmo a parte de gestão, a parte estratégica da coisa. Eu acho que o que diferencia mais um empresário, não falando de tamanho não, porque talvez a pessoa está abrindo uma empresa agora e já tem uma mentalidade ali de crescimento. Então, o que separa uma empresa, uma pessoa com mentalidade pequena de uma grande é essa questão, né, de operacional com estratégico mesmo. Com certeza. E a inteligência artificial tá vindo com tudo, né? Sim. Mas hoje a realidade, a gente ainda pergunta assim, esses dias eu estava conversando com uma empreendedora que ainda não conhece o ChatGPT. Eu não consigo criar conteúdos para postar nas minhas redes sociais, mas não sabe que tem uma ferramenta que, se ela fizer um bom prompt ali, ela consegue aquilo ali em segundos, né? Sim. Segundos. E eu falo que, assim, um comportamento que dificilmente a inteligência artificial vai conseguir assumir, que é uma questão nossa, é a questão da criatividade, Sim. né? O quão criativos a gente é, porque o que a IA faz é tudo que a gente já criou. Sim. Que a gente, né, coloca as informações para ela. Mas, inclusive, essa liderança criativa é uma liderança que é escassa, né? De pessoas que têm esse olhar criativo para fazer diferente. Tanto é que a gente tem aí uma juventude que vem mudando um pouco isso, né? A questão das startups, Sim. de negócios que têm um alto risco, mas por outro lado ele também tem uma possibilidade de escalar muito grande. E geralmente são pessoas mais jovens que têm buscado essa criatividade, né? De buscar resolver problemas no mercado. Você não precisa inventar a roda, né? Sim. Olha lá no mercado que está precisando, vamos resolver esse problema. E usar da criatividade também, né? Eu acho que não é coisa tão complexa de se fazer também, não. Eu acho que muitas pessoas tentam fazer coisas complexas ao estilo mandar um foguete para a lua do que resolver o básico na própria empresa, né? Eu já passei muito por isso quando eu trabalhava como CLT. Às vezes a empresa tinha um projeto grande para fazer ali e não estava cuidando ali do básico da empresa, entendeu? Isso acontece diário, né? E é papel do líder entender e enxergar onde estão esses gargalos, né? E orientar, de trazer uma orientação para a equipe para que realmente as coisas fluam. Então, de fato, você ter um olhar, né? Sair, tô aqui muito pertinho, afasta um pouquinho, dá uma voada, uma sobrevoada ali na empresa para você ver onde que você pode estar atuando. Então, assim, no Sebrae eu falo que no Sebrae a gente tem isso muito dia a dia, né? É uma empresa... O Sebrae hoje é a 6ª marca mais valiosa do Brasil. Então, é uma empresa que está muito atenta a isso e a gente tem um planejamento estratégico muito claro e acaba que não precisa de ter um diretor aqui em Uberaba para que a gente consiga exercer essa liderança. As pessoas estão aptas e elas têm autonomia para liderarem aquele processo do qual elas estão influenciadas. Eu acho que o líder, quando ele entende isso, eu acho que, assim, tem um poder gigante nas mãos que às vezes é pouco explorado. Sim. Então, eu tô falando, você entende que eu tô falando pouco pouco do que realmente, assim, se a gente for entrar tecnicamente, mas muito no comportamento das pessoas, né? Porque querendo ou não, a gente convive com pessoas desde o nascimento até a nossa morte, né? Não tem como. Um dos principais pontos, não, acho que o ponto principal mesmo é a gente saber lidar com pessoas e ter esse poder mesmo de executar a comunicação, né? Porque eu acho que hoje também falta muita clareza, né?
Às vezes a pessoa tá tentando transmitir uma mensagem ou tá tentando passar uma mensagem, acha que a pessoa recebeu e entendeu, só que na verdade não. E é onde gera o conflito. E né? isso acontece muito dentro da empresa, com os colaboradores, né? Às vezes você acha que o colaborador não tá fazendo aquilo porque ele é ruim, mas você tá comunicando de forma assertiva, ele sabe o que ele precisa fazer e muitas vezes não sabe. E acho que assim, que o líder mesmo entender a importância desse papel, porque geralmente assim, eu acho que a maioria das pessoas acorda e vai no automático. Sim. Acorda e vai no automático e as coisas vão acontecendo. Busca a menina na escola, leva a menina na escola e vai para a empresa e acabou a mercadoria. Acho que assim, faz uma pausa, né? Avalia. Tem inteligência emocional também para entender o que você precisa aprimorar, né? Onde você realmente é bom, quais são as suas qualidades. Ninguém é bom em tudo. Não. Então, se você tem uma qualidade que ela se sobressai muito, o que você precisa de complemento, né? É o que você tem que ter na sua equipe para complementar aquela qualidade que você tem, aquela habilidade que sobrepõe e outras que você não tem. A gente não é bom em tudo. Não. E isso faz parte também de você compor a equipe de forma assertiva, né? De forma multidisciplinar, para você conseguir conquistar os seus objetivos. E quando a gente aprende isso, é muito libertador. Às vezes você quer colocar um funcionário e quer que aquele cara venda, ele não vai vender, não é o perfil dele. Sim. E aí você se frustra e ele se frustra e os resultados continuam aí ficando abaixo do que você espera. Você já estava com o pé atrás ali de poder delegar ou não, delega uma pessoa errada. Aí você vai, só eu que sei, só eu que faço. Então, um pouco disso. E eu acho que, assim, né, falando por mim, eu acho que o pessoal inverte muito as coisas, porque eu acho que a última etapa que eles buscam, a maioria busca hoje, é a inteligência emocional. Fazem todo o processo, bate com a cabeça na parede para lá no final buscar a inteligência emocional. Eu acho que essa parte teria que ser buscada. É o primeiro, né? Quem que você quer colocar à mesa, né? Se você tá todo mundo ali à mesa que realmente precisa estar, você tem algum problema? Acho que, assim, a nossa vida, a gente tem que avaliar, igual você falou, dentro de casa. Não dá pra ficar dentro de casa tendo problema e aí você põe o pé pra fora do portão e finge que não existe. Sim. É a gente realmente equilibrar, não vai estar tudo 100% o tempo todo. Empreender não é fácil, né? Parece fácil a gente aqui falar, né? Liderar, a empresa tá lá pegando fogo e tem que vender e falta mercadoria. Não é simples. Falar que é simples, a gente tá mentindo. Inclusive, já tive 2 empresas e eu sei o quão desafiador é. Tem pessoas que falam assim, eu trabalho como CLT, eu trabalho muito, eu vou abrir uma empresa para trabalhar menos. É desafiador, é desafiador. Daiana, e a parte do ambiente de trabalho, o ambiente organizacional, também influencia na forma com que a minha liderança segue ali com qualidade Demais. Ou não? A gente tem, inclusive, novos indicadores, né? Hoje eu tava lá na CIU, a gente assistindo uma palestra da CEO do Tauá, da rede Tauá. Não foi ela, desculpa. Foi a presidente do Sicoob Credmed, que fala que lá no Sicoob eles não estão medindo mais, né? Não estão fazendo os indicadores tradicionais. Eles estão medindo a felicidade interna bruta, né? Que é o FIB. Sim. Quando o colaborador ele tá feliz e satisfeito naquele ambiente de trabalho, a chance dos seus resultados serem melhores, ela é infinita. E outra coisa libertadora é quando você percebe isso, né? Que muita gente acha que o colaborador é um empregado. Ele tá aqui para trabalhar, ele é pago para trabalhar, mas se você entende o que faz essa pessoa feliz, o que motiva essa pessoa e contribui para essa felicidade nesse ambiente, a chance dela gerar resultado, ela é infinita. Você multiplica aí infinitamente isso. Inclusive no Sebrae a gente faz essa medição, né? Níveis de clima. E é muito importante, né, ter, não sei, e as empresas pequenas, eu falo assim, eu tô falando Sebrae, que é uma grande empresa. Sim. Isso acontece de forma muito clara. E as pequenas, será que eles estão medindo esse clima organizacional? Será que eles estão preocupados com esse bem-estar do colaborador? Eu falo que não pela realidade que a gente conhece. Eu acho que tá mudando, só que tá mudando num processo muito lento, né? As empresas maiores, querendo ou não, elas têm uma certa responsabilidade social. Tem muitas pessoas em diversos níveis, cada uma pensando, né,
na área que lhe compete, acaba que facilita essas coisas acontecerem com maior facilidade. Mas hoje, 99% das micro e pequenas, 99% da nossa economia é girada por micro e pequenas empresas. Sim. Ou seja, então nós estamos falando que 1% pode ser que já esteja caminhando de forma ok. E as outras 99%? Tá catando cavaco, né? Que são as grandes responsáveis por girar a nossa economia, por gerar emprego e renda. E aí a gente vê uma taxa alta de desemprego. Sim. E uma taxa alta de empresas que estão precisando Sim. de mão de obra. Hoje, a maior reclamação do empresário é que não tem mão de obra qualificada. Mas ele está preocupado com a qualidade no ambiente de trabalho? Você entende que a conta não fecha. Se você melhora o ambiente, se você enxerga o funcionário como um colaborador, um potencial líder, uma pessoa que realmente faz parte da sua equipe, automaticamente se atrai olhares de pessoas que estão desempregadas e muitas vezes não estão dentro das empresas porque não é visto, né? É visto como empregado. E você acha que isso acontece muito, por exemplo, o empresário tem aquele pensamento que, se eu der treinamento, der assistência para o meu funcionário, para o meu colaborador, futuramente ele vai, entre aspas, me abandonar, vai abrir uma empresa e vai ser meu concorrente? Mas você sabe que esse é o papel do líder, né? Porque isso vai acontecer em algum momento, não tem como a gente controlar. É a mesma coisa quando você fala para o empresário, para o empreendedor que tem uma ideia. Eu tenho uma ideia de negócio. Não, mas eu não posso te contar. Não vou te contar, você vai copiar a minha ideia. Hoje, os empreendedores mais bem-sucedidos que tem no mercado, todos eles compartilharam as ideias. E não foi com uma. Porque não é a ideia que vai fazer a diferença, é quem vai implementar Sim. aquela ideia. É o mesmo pensamento, assim, na minha opinião. Que isso é uma bobeira. Se alguém tá te copiando, é melhor te copiar, né? Se tá te copiando é porque tá dando certo, é porque você tá fazendo o seu papel. É normal, eu acho, né? As pessoas... Acontecem em alguns segmentos mais que outros, né? Sim. Audiovisual é um, né? Você vai lá e treina, a pessoa fica excelente. Daqui a pouco ela tá prestando serviço, né? Mas acaba que, assim, é questão de mentalidade das pessoas mesmo. Porque independente se o funcionário futuramente sair da sua empresa para abrir uma empresa própria, porque, assim... Ao meu ver, né, faz sentido um colaborador sair para abrir um negócio próprio. Porque se ele sair por outro motivo é porque não tá bom. Porque não tá bom, porque né? Não tá se bom, ele tá saindo para abrir um negócio é porque a sua liderança tá sendo efetiva. Não, talvez até não. Talvez assim, aqui já chegou num patamar que eu não cresço não mais. Tem pra onde crescer. Aí beleza, até beleza. Agora, assim, o contrário eu acho que acontece mais. Não é que ele vai sair para abrir uma empresa. Ele vai sair por causa de 50, 100 reais de salário ali. E eu acho que, assim, a mentalidade das pessoas tinha que ser diferente. Tinha que ser o contrário. Eu vou especializar meu time porque eu vou crescer com isso, vou potencializar a minha equipe, vou ter mais colaboradores que, a partir deles, eu vou deixar de estar, entre aspas, mais presente na empresa para ficar mais na parte estratégica, né? Sair mais do operacional e ficar na parte estratégica. E crescer cada vez mais. Se futuramente o meu funcionário ele sair para abrir uma empresa, a gente pode montar uma sociedade, Exato. Entendeu? Então, acho que a pessoa tem que mudar o pensamento. Ele pode ser meu parceiro, Sim. ele pode... Por exemplo, no Sebrae, o que a gente mais fala, a gente tem alguns níveis, né? Tem estagiário, assistente e analista. E a gente fala para os assistentes, que é a quantidade maior que a gente tem de pessoas, a gente sempre fala, olha, fica atento ao mercado, a novas possibilidades, né? Principalmente em questão de remuneração. Sim. Mas eles saem. Ninguém sai. Não sai. Eu tô te falando, tô sendo sincera, que eu não preciso mentir. Eu tô no Sebrae há 15 anos. Ninguém sai. É difícil sair. E mesmo a gente falando, e a gente fala, olha, dá uma olhadinha no mercado, avalia quais são as vagas, olha o salário, você precisa crescer. A gente incentiva, a gente treina a pessoa para ela ficar de olho e não para ela ficar. Não, vem cá, tô te treinando para mim, não, tô te treinando. É igual filho. Você educa seu filho para quê? Para ficar lá dentro de casa, fechado, você tranca a porta, vai ficar debaixo da saia pra sempre? Não, você educa seu filho para ele crescer, para ele ganhar o mundo, para ele voar. Quando você começa a tratar o colaborador desse jeito, automaticamente você vai ver que vai reduzir drasticamente a sua rotatividade dentro da empresa. Sim, porque assim, quando você não trata o seu colaborador, né, da forma, entre aspas, correta ali, a rotatividade vai crescer muito. Vai ficar os médios ali, né, os medianos, né, e os bons funcionários vai sair tudo.
E livros, assim, é um livro muito bom que eu li, que eu indico, que é Organizações Infinitas, não sei se você já leu, é um livro muito legal, que fala também, assim, que eu falo que isso tudo é parte da liderança, né? Sim. Às vezes a empresa tá tão bem, mas tão bem que você acha assim, não precisa fazer mais nada, tá ótimo. Mas dependendo, é aquele exato momento que ela precisa morrer para ela renascer de uma forma diferente. Sim. Então, até nesses momentos, é o nosso papel enquanto líder entender do mercado, porque a gente não pode ficar olhando pro agora. A gente tem que olhar daqui 10, daqui 5 anos, daqui 15 anos, como é que vai estar esse mercado, para entender se eu vou continuar ou se eu não vou continuar, né? Então, assim, isso tudo interfere nos resultados das empresas e isso tudo tá ligado à parte comportamental que você pode treinar se você tiver disposto. Sim. É muito importante isso também, porque às vezes a empresa tá num patamar bom ali, né? Tá tendo resultados. Mas para ela alcançar um patamar ainda melhor, ela tem que mudar a chave, né, da gestão ali que está tendo no momento. E é muito importante também as empresas hoje terem consultoria, né, Daiana? Isso é fundamental, né? Buscar o apoio, porque às vezes a pessoa que está de fora, ela enxerga alguma coisa que você não vê, né? Que você está ali no seu dia a dia e não vê. O Sebrae faz muito isso, a gente trabalha com muitos setores aqui em Uberaba. O Sebrae trabalha hoje em 3 negócios, né? A gente atua com desenvolvimento econômico, que eu falo que é uma questão que eu gosto muito, porque também se não tiver ambiência para o empreendedor, fica difícil você empreender se você não tem um ambiente propício, né? Então a gente está muito ali com a Prefeitura Municipal para a gente poder desburocratizar, para a gente facilitar. Hoje em dia, pela Sala Mineira do Empreendedor, se abre uma empresa em poucos dias. Sim. Antigamente demorava um tempão. Então, nisso tudo o Sebrae vem atuando, porque isso impacta nos negócios e nas pessoas que estão liderando esses negócios, né? Então, o líder também ficar atento a esses sinais externos é muito importante. Não dá para eu ter uma empresa e ficar pensando só no meu negócio que eu vou fazer, na minha estratégia. Tá, vamos olhar. E Uberaba, e a cidade, e Minas, e o Brasil. Como que tá esse cenário? Então, buscar essas informações, esses conteúdos, para você ter discernimento na hora de tomar as decisões dentro da empresa e não tomar a decisão errada. A gente atua com a educação, porque não dá para a gente falar de liderança se a gente não formar a nossa base. Sim. Então, a gente trabalha com todas as escolas municipais, com o professor, não é com o aluno, porque a gente quer um bom professor para trabalhar o empreendedorismo de forma transversal nas escolas, para que os jovens tenham essa mentalidade de empreendedores e a gente não quer que eles abram empresas, não. A gente quer que eles sejam empreendedores. Sim. Onde eles estiverem, intraempreendedores, ou se eles tiverem o próprio negócio, isso não faz a diferença. E, por fim, a gente trabalha com suporte empresarial, que é diretamente dando suporte para o empreendedor. Sim. É isso. É isso que a gente faz. E como é que tá a nossa juventude hoje, tratando de liderança? Ai, meu Deus. Olha, é desafiador, não é? Tava vendo uma entrevista esses dias falando que os jovens, eles... férias silenciosas, acho que é um termo assim que eu escutei, que ele tá no trabalho, mexendo no celular, de férias silenciosas. Ele tá ali fazendo um monte de outras coisas, menos trabalhando. Mas sabe, uma coisa que eu entendo, que o líder lá faz diferença com essa turma também. Sim. Sabe? Porque lá, por exemplo, eu tenho estagiária. Não é simplesmente eu deixar a estagiária lá e entregar as coisas para ela e achar que ela vai fazer. Ela não vai fazer. Se isso funcionou em algum momento, eu não sei se era assim em algum momento. Mas à medida que você se torna uma pessoa inspiradora para ela, que ela te enxerga e fala assim, nossa, que legal, a Daiana, minha líder, que faz isso ou aquilo, que você mostra quais são as oportunidades, que mostra os caminhos, que entende o perfil dela e coloca ela no lugar certo, eu acho que a gente consegue mudar um pouco, não resolver, porque realmente tá caótico, né? E é mais fácil, talvez, tentar mudar uma pessoa, um jovem, né, pode-se dizer, que está sendo inserido no mercado hoje e não tem nada setado na cabeça ainda por parte de empresa em si, do que uma pessoa que já está com gatilho setado, enraizado ali da forma que deve se conduzir como funcionário. É mais fácil, né? Aí que nem você falou. Se simplesmente contratar e falar, não, toma aqui seu celular, toma aqui seu material de trabalho e se vira aí. Não funciona. Hoje o Sebrae tem uma parceria com a FET, você conhece? A FET ali onde... FET.
a gente tem aqui em Uberaba um núcleo de empreendedorismo juvenil do Sebrae. É um projeto, ele é 100% social. Os alunos que entram, eles não podem ter cursado nenhuma escola particular, são 100% de escola pública. E a gente faz isso em um ano, a gente trabalha com eles, assim, de forma bem assertiva mesmo, essa parte desse comportamento empreendedor, de prepará-los para o mercado de trabalho. Eu acho que a gente resolve o problema da nossa juventude por meio da educação. Sim. Eu acho que é um problema, assim, é muito maior do que a gente pode explorar aqui hoje, né? A gente tem um problema estrutural muito grande. Isso vem de dentro de casa também. Sim. A própria tecnologia atrapalha bastante. Nós todos estamos muito acelerados, inclusive perdendo um pouco da nossa lógica, do nosso raciocínio, das coisas que a gente parava e pensava. É tudo celular, é tudo para ontem, é tudo para agora, é tudo imediatista. Tem adoecido as pessoas, né? A gente vê aí quantos casos de depressão. E muitas vezes dentro das empresas a liderança não enxerga isso, né? É um fato também. Você enxergar o outro, você ouvir o outro, perceber o seu liderado, o que está acontecendo, né? Se a pessoa pega um atestado, lá, não quer trabalhar, tá fazendo corpo mole. Então, é um problema, assim, é um problema estrutural, no meu entendimento, que é um pouco mais profundo, né, do que a gente pode imaginar. Mas eu acredito que se cada líder fizer o seu papel de forma correta, a gente consegue melhorar um pouco. E também trazendo isso para a própria educação. Quando você tenta ensinar de uma forma diferente, que você conduz esses jovens de uma maneira diferente, talvez a gente consiga contribuir de alguma forma, mesmo que pequena. Tudo gira em torno da educação, não tem jeito. E eu acho que o problema não tá só na base não, viu? Porque falando por mim, eu me formei em 2018 como engenheiro eletricista e na faculdade, assim, pelo menos aonde eu fiz, não é ensinado pra gente como é que a gente se insere no mercado de trabalho. É muita teoria, um pouco de prática ali no final do nosso curso. Mas e aí? O que eu devo fazer? Eu devo abrir uma empresa? Qual empresa eu devo procurar para me entrar? Aí eu fico a ver navios, né? Não tem direcionamento nenhum. Então o problema veio desde lá da base até lá no final do curso superior em si. Então se a gente não tiver... E é muito importante essa parte de educação, não só pela pessoa sair dali, vou abrir uma empresa, para entrar numa empresa e ter a mentalidade de empresário dentro da empresa, né? Porque às vezes a pessoa não tem o perfil de abrir, de ter uma empresa, de ser um empresário, um empreendedor, mas dentro da empresa ele pode ser um líder, hoje, né? Hoje eu não tenho uma empresa, já tive duas, hoje eu não tenho. Mas eu me considero extremamente empreendedora. Eu trabalho numa empresa que me dá autonomia, porque se eu não tiver autonomia também eu não estaria lá. Então eu tenho os meus projetos, eu que crio os meus projetos, claro que com tudo que eu já tinha falado, com direcionamento, a gente tem um planejamento estratégico, não sai da minha cabeça. Mas hoje eu consigo ter uma autonomia como se a empresa fosse minha. Dentro da empresa eu tenho a minha responsabilidade e eu atuo nela com total autonomia. Se as empresas entenderem esse processo, facilita demais, porque perfil comportamental. Tô falando das pessoas que têm o meu perfil, que eu sou um perfil inovador. Mas nem todo mundo é como eu. Tem gente que vai gostar de ficar quietinho, que não me pede pra fazer, né? Eu quero fazer isso, você me dá isso aqui que eu vou fazer todas essas perguntas pra você, eu não quero te responder nenhuma, só vou te perguntar. E você que se vira aí pra buscar e responder. Tá vendo que a gente sempre volta na... Mas é independente do perfil, né? Igual você falou, a gente tem que saber escolher as pessoas certas para os lugares certos, né? Não adianta a gente ter a pessoa certa e colocar num lugar errado. Mas assim, nem todo mundo é vendedor. Sim. Nem todo mundo é vendedor agora, mas todo mundo pode se tornar um vendedor. Sim. Eu preciso de um vendedor. Eu vou contratar uma pessoa que não gosta de conversar, que prefere ficar quieta, que não tem esse perfil. E é uma coisa muito simples, né? Que se aplica ali e você consegue ter esse perfil prévio, né, dessas pessoas. Eu acho que é isso, assim, da gente se colocar no lugar do outro também. Mas às vezes tem gente que não tem perfil, mas quer, né? Fala assim, nossa, eu não consigo, eu não sei, mas me dá essa oportunidade, eu quero aprender, eu quero fazer. Aí eu acho que vale a pena você investir e treinar essa pessoa para ela encarar um novo desafio.
Quando o esforçado, quando a pessoa é esforçada, talvez Isso. ela vence até o talentoso, né? O talentoso que não é esforçado. Com certeza. Às vezes ela não é aquele perfil, mas ela pode se tornar se ela tiver um desejo pra isso, né? Sim. E ela pode ser incentivada. Sim. E Daiana, hoje a melhor forma de eu liderar a minha equipe é através do exemplo? Com certeza. Eu dando exemplo? Com certeza. Isso nem é só na equipe, né? Falo tudo. A gente, até em casa, né? Às vezes você fala... Como você vai falar pro seu filho assim, ó, você tá muito no celular, eu só fico no celular. A criança hoje até fala assim, mas você tá aí no celular o tempo todo, você quer que eu saia do meu? Eu acho que é isso, assim, é pra vida, né? As pessoas estão vendo o que você tá fazendo. Não adianta eu vir aqui falar alguma coisa pra você e lá tá todo mundo me assistindo lá e fala assim, essa menina é louca, né? Porque ela faz tudo diferente disso que ela tá fazendo. Não que eu seja tudo isso que a gente tá falando, mas eu tento, pelo menos no dia a dia, eu tento colocar em prática essas coisas. Não adianta você ir para as redes sociais falar de determinado assunto, sendo que lá na empresa você não é. Sendo que na empresa você faz tudo diferente. Então, hoje a liderança é pelo exemplo. Eu falo assim, que liderar é muito mais do que você buscar um resultado. É você, de fato, deixar um legado. Sim. Sabe? O líder, ele não precisa ser bonzinho. Mas também ele não precisa ser autoritário para ele poder ser reconhecido como líder. Ele precisa ser inspirador. Ele precisa despertar nos outros o desejo e o interesse de se tornarem pessoas melhores. Sim. Então, assim, eu acho que você vai ter certeza que você está sendo um bom líder quando você vir as pessoas que estão ao seu redor crescerem e se desenvolverem. Eu acho que isso assim, resultado concreto. E a gente falou um pouco daquela pessoa que não tem o perfil específico, mas é esforçada para aprender. E quando um líder se depara com pessoas, com colaboradores que são resistentes à mudança, o que o líder deve fazer? Eu não vou lembrar a fonte, mas a gente estava conversando esses dias com o time lá do Sebrae. Tem uma empresa que ela sempre fica com os 10 melhores, assim, as 10 posições que se destacaram na empresa. E todo o restante eles vão trocando. Eles sempre ficam com aquelas 10 posições melhores. Ou seja, ele sempre vai ter os melhores perfis dentro da empresa, porque ele faz assim. Então, por exemplo, se você se estiver na 11ª posição, eu te desligo e vão entrar outras pessoas. Eu sempre estarei com os 10 que estão melhor posicionados. Mas até quando isso vale a pena? Até quando vale a pena você também não ter o olhar humanizado que a gente fala, né? Então, eu acho que tudo é equilíbrio. Se você vir que realmente deu todas as oportunidades, fez tudo que podia fazer e realmente o colaborador ainda continua resistente, e é demissão. Não tem como você atrapalhar o seu negócio. Eu sou muito bonzinho. Eu vou deixar ele desempregado, ele tem isso, ele tem aquilo. Mas de tentar dar as oportunidades para melhorar o cenário, né? Sim. Mas o líder tem que ter essa firmeza também. Porque eu vejo pessoas que também que mantêm um time lá que não dá resultado nenhum. Porque, mas como que eu vou mandar ele embora? Até a próxima pergunta que eu tenho para te fazer aqui. Se a equipe que tem que se moldar ao líder ou o líder que tem que se moldar à equipe? Olha a pergunta de milhões. Olha a pergunta de milhões. Você acredita que eu não tenho resposta para essa pergunta, não? A equipe, reflexão, vou pensar isso para os próximos dias. A minha equipe tem que se moldar a mim ou eu que tenho que me moldar a minha equipe? Sabe? Eu acho que vai rolar um depende, né? Depende. Depende, né? Mas eu acho que a gente tem que... eu acho que nenhum nem outro. Eu acho que a gente tem que se moldar baseado naquilo que a gente quer de resultado, no nosso propósito. Eu falo que quando a gente tem um propósito, né? Hoje o propósito do Sebrae é impulsionar o empreendedorismo para transformar vidas, né? Então, tanto eu que sou líder, quanto as pessoas que estão na minha liderança, eu acho que a gente se molda nesse propósito de impulsionar o empreendedorismo para transformar vidas, que é muito maior do que eu e é muito maior do que eles. Uhum. Chega a determinados momentos, inclusive no Sebrae, que a pessoa que está ali, ela não se enxerga mais nesse propósito. Qual que é o caminho? Ela vai sair, é natural. Não me encaixo mais, eu vou sair. Não tem como eu trabalhar com aquele propósito se ele não faz parte de mim. Sim. Então, se a empresa tem um propósito muito bem claro, né, do que fazer, maior do que vender, maior do que lucrar, maior do que tudo, porque isso é consequência, na minha opinião, né? O dinheiro é resultado, ele não é o foco. Eu acho que a gente se molda nisso. Sim. E cresce junto.
Verdade mesmo, concordo. Tem que se moldar pelo Aí, você propósito, achou que não... foi uma Não, boa- é isso aí E eu não mesmo. recebi esse roteiro não, viu, gente? Ele tá aqui, ó, taca e taca a Não, pergunta, né? aqui é só no fim, né? Eu convido a pessoa, ela vem aqui e dispara as perguntas aqui, porque aqui eu trabalho também com uma espécie de mentoria. Eu Aham. tô sendo mentorado por você aqui, entendeu? Não, e o contrário é verdadeiro, a gente sempre aprende, né? Sim, Quando sim. a gente tá disposto a aprender. Mas isso é muito importante que você falou, assim, pelo que eu entendi, né? Se eu entendi errado, você pode me corrigir. A gente tem que se moldar não pelo líder, não pelos liderados, e sim pelo propósito. Exato. Porque independente se o líder não tiver mais presente ali na empresa ou o liderado também Exato. for outro, É o propósito vai ser o mesmo. Continua. Vai ter perenidade, o negócio não vai morrer. É a mesma coisa de, por exemplo, o Sebrae a cada período troca diretoria. Se não tiver muito enraizado aquilo, o nosso propósito, Uhum. o líder sai, tudo que foi feito cai, morre. Não pode ser Sim, assim, sim. né? Não pode ser assim. Eu acho que a organização, ela tem que ter uma vida própria. Não pode ser filho, que você não pode querer que o seu negócio seja dependente de você o tempo todo. Isso é errado. Você fala assim, eu não posso sair. O que é isso? Então tá tudo errado. Eu não posso ir lá no Sebrae à tarde, porque como que eu vou sair da empresa? O líder, né? Tô falando o líder, o dono. Uhum. Eu não posso ir no Sebrae à tarde porque eu tenho que estar na empresa, mas como assim, né? A empresa também tem que conseguir caminhar sozinha. Sim. E se um dia você não estiver lá, as coisas têm que continuar. E aí as pessoas que estão lá, que são seus liderados, elas têm que ter isso claro para elas conseguirem também seguir com aquilo, né? É um dos fatores que as empresas quebram hoje, né, Daiana? Por exemplo, porque aquele conhecimento que a pessoa tem, até determinado momento, vai fazer sentido ela conseguir tocar, né? Tocar a empresa dela ali, né? Mas vai chegar num período ali que o conhecimento que ela tem não vai conseguir mais fazer ela crescer. Se ela estagnou ali, a tendência é ela quebrar, né? Ela Com certeza. e descendo até quebrar. Então, se o empresário não desfocar um pouco da empresa para buscar mais conhecimento, mais aprendizados, acaba que a empresa dele vai falir no E cria uma tempo. dependência, assim, de... Uma dependência, aí a empresa começa a sugar todo o seu potencial criativo, Uhum. todo o seu potencial de liderança, todo o seu potencial estratégico, e a empresa começa a te sugar isso, e de repente você tá no automático. Sim. É aquele negócio, eu acordo, eu vou, faço, amanhã outro dia acordo, sabe o carro, quando você vê que você... tá indo, já não sei nem pra onde, que o carro mesmo vai sozinho e vai no automático, sem colocar intenção nas coisas. Muita gente não tá tendo resultado porque acha que... Empresário acha que é falta, que é, tipo assim, perca de tempo parar pra fazer um planejamento. A gente escuta isso muito. Sério? Não querem planejar. Não quer, tá dando certo desse jeito. E às vezes o dinheiro que entra, gasta, e não sabe nem se tá lucrando, porque às vezes tá só entrando dinheiro. Na hora que chegar de um determinado período, pode ser que a empresa quebre porque não tava nem lucrando. Tava só girando. Tudo que entra no Tudo caixa que é salário. entra é salário e não sabe nem se tá tendo prejuízo, né? Tem muita empresa que tem prejuízo e não sabe. É complicado isso aí. Eu não sabia que era tanto assim, não. É muito. E eu, como um líder, no momento da pressão, como é que eu devo lidar com a pressão do dia a dia ali da minha empresa, dos meus funcionários? Tendo bastante inteligência emocional. Né? Acho que a inteligência emocional hoje é a base de tudo, né? Entender quais são suas crenças limitantes, o que tá te impedindo de crescer. Ter claro na sua cabeça o que você quer, onde você quer chegar, de que forma. E a pressão, ela acontece para todo mundo, né? E é todos os dias. Eu falo assim, o mundo parece que as horas estão encurtando, né? Uhum. A gente tem muita coisa para fazer num determinado período e pouco tempo. E o tempo cada vez mais curto e a gente com mais desafio. Eu falo que vamos supor, você quer chegar... Eu quero correr 5 quilômetros. Quero correr 5 quilômetros. Eu vi que falo, você corre. tô começando. Empresa, né? Quando você chega no 5, o negócio já não tá ali mais, não. Ele já tá lá no 10. Então, assim, você vai estar fazendo esse exercício constantemente. Uhum. Não é um negócio assim, eu quero... o meu objetivo é X. Ok, quando você chegar no X, não vai ser o X mais, vai ser o X mais Y. Então, é constante, é constância. Não adianta você achar que, beleza, eu vou dedicar 3 meses, aí depois eu vou começar a ganhar dinheiro, aí eu vou pra praia, eu não quero saber de empresa.
Não, então você vai fazer outra coisa, porque empreender é difícil. E eu nem sei o que eu tava te respondendo, mas eu acho que é isso, assim. A pressão, vai acontecer sempre. Você tem que estar preparado para ela, ter tranquilidade. Sabe aquele negócio? Não responda o e-mail nos primeiros 10 segundos. Sim, Não sim. responda o WhatsApp nos Sim. primeiros 10 segundos. Espera o seu corpo voltar para o seu estado, né, original. Espera a raiva passar. Pensa no que você vai responder para você realmente tomar uma decisão intencionada e assertiva. Isso aí é até uma dica que a Dayana passou aqui pra gente, pessoal. Se você estiver numa reunião e aquela reunião está te estressando, te levando se tornar uma panela de pressão, o melhor a se fazer é sair um pouquinho da sala, ir no banheiro. Muito fácil isso. Você me dá uma licença? Eu vou ali tomar uma água, eu já volto. Vou ao banheiro e já volto. Pronto, resolveu, você sai, dá uma pensada, vê o que você vai responder e volta. Não é errado falar, né? Você até me perguntou, se você não tiver uma resposta, eu não tenho vergonha de falar que eu não tenho resposta. Se eu não tenho resposta, eu vou procurar saber. E vou procurar entender melhor se eu vou me adaptar à minha equipe, se a equipe vai adaptar a mim. Mas isso aí é importante também. Falando como empresário, como colaborador, eu acho que quando você vai contratar alguma pessoa e pergunta, né, das qualidades, o que a pessoa sabe desempenhar. Se a pessoa te responder que sabe tudo, eu acho que você tem que ficar um pouco com o pé atrás. Sabe tudo. Porque se a pessoa não tem a humildade de falar que não sabe e principalmente que vai procurar saber, já é uma coisa meio estranha de você contratar um funcionário desse, né? E assim, o líder também não tem que saber de tudo, né? Muito pelo contrário, a gente mais aprende do que ensina. Às vezes as pessoas acham assim, eu não sou líder, eu não sei de nada, eu não... Tem tanta gente liderando aí que nem ensino médio teve, que nem fez faculdade, que pessoas que estão na vivência, né, aprendendo com o dia a dia. Acho que é muito do que a gente quer pra nós, né? Se eu quero absorver esse conhecimento, tem gente que não quer nada com nada, a gente vê, tem empresário que não quer nada com nada e tá tudo certo. Mentalidade fixa, né? Não quer saber, não quero... Mas uma hora a conta chega, né? Depois vocês leiam, viu, gente? Organizações Infinitas. Muitas empresas vão morrer e nem sabem que elas vão morrer. E antes de morrer, é melhor matar e renascer do que ficar esperando a morte sem ter o que fazer. Então, é um livro muito bacana que traz um pouco disso. Acho que até para nossa vida enquanto liderança, assim, alguns comportamentos a gente precisa abolir de nós. Muitos líderes não escutam o que as pessoas estão falando. Às vezes a pessoa traz uma ideia tão boa, mas por, né, às vezes é melhor que a sua. E você vai falar assim, não, a ideia dela não pode ser melhor que a minha. A minha ideia é a melhor. Então, não sabe ouvir, acho que Não, e liderar é tão simples quando você começa a pensar mesmo assim nos detalhes. É muito simples liderar. E uma coisa que eu aprendi recentemente, viu, Dayana, que fez, assim, total sentido pra mim. O você escutar é uma forma de comunicação também. É mais ouvir do que falar, né? Hoje em dia, assim, quanto mais você ouve... mais as coisas vão ficando claras. Porque se você falar, você não tá nem ouvindo o que o outro tá querendo. O cliente chega lá e fala assim, Dayana, nossa, então, faz isso, você nem escutou, né? O que ele... É nas perguntas que... o segredo mora nas perguntas, né? Não nas respostas. O Google tem todas as respostas, mas não tem todas as perguntas, né? Então a gente tem que saber... A gente tem que gastar um tempinho melhor com as nossas perguntas, né? Sim, e isso assim... Eu tô levando pra vida, viu? Porque às vezes eu me pegava muito, vamos supor, eu tô conversando contigo aqui, você começa a me responder aqui determinada pergunta que eu te faço, eu já te corto e já começo a falar um ponto de vista meu. Então, eu tô aprendendo também a conviver com isso. Escutar mais, porque isso importa demais hoje em dia. Eu também tenho aprendido bastante. Eu tenho ideias muito claras e às vezes eu sou bem incisiva, e eu tenho aprendido a ouvir mais, sabe? As pessoas, a entender um pouco mais de pontos de vistas diferentes dos meus. Esses dias eu li um livro, você me stalkeou lá, né? Esses dias eu li um livro que fez tanto sentido pra mim, que é um livro que nem é tanta novidade, que é o Ponto de Inflexão, né? Que é exatamente onde você percebe que precisa mudar e tomar uma decisão dentro da empresa, é muito disso, né? Se você não conseguir identificar quais são os pontos de inflexão na sua carreira, na sua liderança, na sua gestão, no seu mercado, às vezes você vai perder o time. Sim. Na hora que você viu, já passou, você não tomou a decisão e aí você caminhou para um lado que não foi o lado correto, né? Às vezes você pode ter um impacto grande dentro da empresa.
Sim, de sim. tomar uma decisão errada, né? O ponto de inflexão do Flávio Do Augusto. Flávio Augusto, né? Os 4 livros dele que eu li até hoje fez muito sentido pra mim, que é o Geração de Valor 1, 2 e 3. Esse livro eu dei até de presente pra um amigo livro meu, eu gostei Ponto de bastante, Inflexão. porque isso me trouxe muitas reflexões, assim. Primeiro que ele não nasceu, né? Não nasceu em berço de ouro e a busca dele pelo conhecimento, né? A liderança na vida dele, que ele exerceu na vida dele, de tomar as decisões que ele precisava tomar, elas foram fundamentais para o sucesso que ele tem hoje, né? Então, eu acho que se você ler esse livro aí e conseguir de fato extrair a essência do livro, ajuda bastante também. Sim, sim. E nessa parte de liderança, você vendo lá pelo Sebrae, nesse tempo que você trabalha lá, você acha que tem muita comparação? O pessoal compara muito lá? Tem comparação. E você vê isso com bons ou maus olhos? Claro, nós somos um time aqui, nós somos 6 micro-regiões na nossa gerência. Hoje o gerente da minha regional, que é a Triângulo, é o William Rodrigues de Brito, ele está no Sebrae há 30 anos, né? Ele era analista, assim, era analista como eu, em Patos de Minas, foi para Brasília, teve lá muito tempo, ele é um cara que tá na política, que tem bastante conhecimento. E eu tenho vários colegas no Triângulo, né? Tem colega em Tuiutaba, em Frutal, em Uberlândia. E muitas das vezes eles saem melhor que eu, eles fazem coisas que trazem um destaque, né? Eu sou uma pessoa muito criativa, mas às vezes a gente tá cansado, porque o dia a dia é puxado. E é normal, às vezes você fala assim, poxa vida, não tive essa ideia, mas o líder mesmo, eu acho que ele fica feliz pelos outros, né? E aprendizado do que você pode fazer melhor, acho que a gente tem que competir com a gente mesmo. O seu concorrente não é o seu colega de trabalho, o seu concorrente é você. Sim. Né? Então assim, eu não emagreço, meu Deus, eu preciso perder 2 quilos. Ok, o que você tem feito para isso? O que você precisa fazer? Qual a decisão que você precisa tomar? E resolver, né? Ficar na reclamação. Assim, fica 1 semana sem reclamar. Difícil. Tarefa de casa. Já ficou 1 semana sem reclamar de nada? Eu já. Parabéns, porque é muito difícil. Por quê? Intencionado. Toda vez que eu reclamo, e foi uma colega minha, coloquei uma pulseirinha, um elásticozinho de dinheiro no pulso, toda vez que eu reclamava, tac, dói. E aí o seu cérebro vai entender que toda vez que você pensa um negócio negativo, ele vai sentir uma dor. Automaticamente, isso vai minimizando, a ponto de você não reclamar mais. Mas sabe o que é o mais interessante que eu acho, Dayana? Porque o negativo é muito forte, né? Muito. Um exemplo simples que eu vou te dar, essa acho que aconteceu comigo ontem de ontem. Eu andando na rua aqui com as cachorrinhas ali, que você viu quando entrou aqui. Eu andando, tá dando uma volta com elas aqui. Aí uma senhora veio, né? Uma senhora mais de idade e tal. Nossa, que bonitinha e tal. Eu tinha uma cachorrinha também, durou 17 anos. Aí sabe o que ela me falou? Ela durou 17 anos, mas já morreu. Morreu nos meus pés, velhinha, magra. Aí hoje eu tava pensando, puta, 17 anos a cachorra viveu. Ela lembrou só disso. Ela veio me falar no momento que a cachorra morreu. Ela poderia ter falado qualquer outra lembrança que ela teve, né? E eu pensei nisso. E isso é uma coisa também de se trabalhar, né? As pessoas são muito negativas. Sim. E as palavras, de fato, elas têm um poder muito grande nas coisas, né? Então, se você é um líder que toda hora acha que não tá dando certo, que não vai dar certo, então é um ponto de atenção. Lá no Sebrae eu sou a louca, né? Porque tudo dá certo, a Dayana... Não, pelo amor de Deus, pra tudo dar certo, você consegue fazer tudo, a gente pode fazer tudo. A gente consegue fazer tudo? Não. Mas até que me provem o contrário, eu faço. Sim, sim. É mais fácil, né? Pode-se dizer, a gente conseguir, né, um determinado objetivo, pensando que vai conseguir. Claro, se você já começar. Independente da dificuldade. Se você começar lá, vamos colocar uma meta. Você já começa lá falando que o negócio não vai dar certo, não vai dar certo. É verdade. Acho que esse papel é um papel de manter a equipe motivada e não pode ser, você não vai colocar uma meta que é inatingível, sim. né?
racional, né? Você tem que ser uma pessoa racional das coisas. E se não der certo, tá tudo bem também, né? As coisas mudaram, graças a Deus, né? Antigamente não podia nem errar, falar nada errado. E se eu falar alguma coisa errada aqui hoje, depois, né, escreve lá, gente, fala isso aí, vocês me desculpam, tava errado. Sim. E tá tudo certo, né? Eu acho que isso é um ponto positivo da atualidade. Sim. Você pode errar. E esse conceito vem das startups, né? Mas você erra rápido, né? Pra você conseguir corrigir rápido e não ter nenhuma perda, nenhum dano muito significativo. Erra rápido, não de uma forma que te quebre. Exato, também, né? Você tem que ter uma margem, né? Sim. Posso errar até que tanto que eu posso errar, né? E falando agora um pouco sobre motivação. Eu, como líder, eu só consigo motivar o meu colaborador financeiramente falando, ou tem outras formas que eu consigo motivar? Estudos também? falam que o financeiro é o que menos motiva, dependendo de alguns colaboradores. Quais são os... aí a gente vai falar de perfil de novo, que é uma coisa que eu não queria entrar, né? Mas tem pessoas que se sentem valorizadas com as palavras. Né? Eu chegar e falar assim, não, cara, você é foda, hein? Assisti o seu último podcast, que entrevista bacana, você é muito inteligente. Você vai ficar, nossa, tem gente que é do toque, né? Oi, você tá bem? Que legal, parabéns. Tem gente que gosta de um presentinho, né? Nossa, eu trouxe um presentinho aqui pra você. Então, assim, cada um reage de uma forma. Você vai saber de todo mundo? Não. Mas eu acho que a CEO do Tauá tava falando que lá eles têm, são 10 mandamentos. E a qualquer momento, qualquer líder que identificar que o colaborador executou muito bem algum mandamento, na hora ele pode parar, chama todo mundo. Gente, vem cá, olha, você fez isso assim, R$100 na sua conta. Eles têm um aplicativo de remuneração e ela trabalha dessa forma de incentivo. E você pode comprar o que você quiser. Você pode comprar bens materiais, dinheiro na conta. Mas pode ser tantas outras coisas, né? Um elogio em público. Você vai corrigir o cara lá na reunião, todo mundo junto, fala assim, você foi mal, você não conseguiu. Isso você faz sozinho, né? É uma coisa óbvia que eu tô falando aqui. Você chama o seu colaborador no canto sozinho e fala, olha, você não foi legal nisso. E em público, você faz o quê? Parabeniza. Elogiar o cara para as coisas boas que ele fez. Todos nós temos pontos positivos e negativos. Ninguém vai ser bom o tempo todo. Mas à medida que você faz um gesto para ele em público, que legal, Jennifer, trabalha lá comigo. Que legal, você fez uma coisa muito bacana e tá todo mundo ali. Ela vai falar, nossa, que legal. Depois você chama ela no cantinho e fala, isso aqui você pode melhorar. Coisas pequenas, eu acho, que cada um vai conseguir fazer aquilo. Se conseguir ser financeiro, ótimo, né? Eu acho Atingiu a meta, vai ser tantos %. Eu acho que isso é uma coisa simples, mas tão... Essa parte do feedback. Eu acho que é uma coisa simples, mas tão complexa ao mesmo tempo, que cabe só um episódio aqui só pra gente falar de feedback. Só de feedback. Feedback é... Mas as empresas fazem feedback? Os líderes dão feedback? Não. Você tá me perguntando. Os líderes... Não, hoje não, minoria. Fazem feedback com seus colaboradores? Cara ruim. Fez feedback? Sabe o que eu já ouvi? É de um... Eu não sei se eu considero como um líder, né? Eu vou te dar feedback negativo. Se eu não tô te dando feedback, é porque tá tudo bem. Não façam isso. Eu acho que é normal isso já, né? Eu acho que feedback, né, faz. Que feedback o quê? Ninguém faz feedback. A maioria das pessoas, dos empreendedores, não fazem feedback. Tô falando que é o que a gente tem de... Mas assim, fazer um feedback pra pessoa... você realmente colocar o que ela precisa aprimorar, não é o que ela... você errou. Não, você precisa aprimorar. E como que você vai aprimorar, né? Sim. Eu tenho que te dar as ferramentas, eu tenho que te mostrar o caminho, eu tenho que te inspirar a querer melhorar, eu tenho que te mostrar onde você vai chegar. Não é simplesmente falar assim, você tem que melhorar nisso. Sim. Tchau. Daqui 1 ano a gente conversa de novo. Feedback anual. E é aquela também, não basta você chegar pra pessoa e falar assim, você não fez certo e pronto, você tem que falar, você não fez certo, a forma de fazer é essa. Né? Você tem que direcionar. O que você não fez certo? Não foi tudo, mas essa parte do processo você pode melhorar. E como você vai melhorar? Vou te entregar a ferramenta, você vai melhorar assim, assim. E depois você monitora, né? Você volta a conversar com a pessoa, parabéns, você conseguiu, é exatamente isso que a gente tinha conversado. Ou não, você tá no caminho certo, mas vamos melhorar ainda. Assim, o feedback assertivo mesmo, né? Isso tem que acontecer, faz parte, né? Se não tá dando feedback, aí tem que questionar essa liderança.
Agora uma pergunta difícil. Aí o funcionário é ruim, aí não tem mão de obra qualificada, e cadê o líder que tem que orientar e fazer as coisas acontecerem? Agora eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que vai ser um pouco difícil, hein? Vamos ver se você vai me responder. A gente falou de motivação para com o colaborador. E eu, como um líder hoje, vamos supor que eu sou um líder e não tenho outro líder acima de mim. Só tem uma pequena empresa ali com poucos funcionários e eu sou o único líder. Quando eu estou desmotivado, quem que vai me motivar? Eu sempre falo, eu acordo todos os dias e falo pra mim mesma, eu, Dayana, sou a minha maior motivação. Todos os dias. Se eu depender de alguém pra me motivar, alguma coisa vai dar errada. E eu falo muito isso porque, gente, esse ano eu comecei, tava reclamando de parte de saúde e tudo. E foi um ponto de inflexão, né? No final no dia 1º de janeiro desse ano, eu tive um ponto de inflexão. Ou eu ia continuar reclamando da minha vida de sedentarismo, ou eu ia tomar uma decisão que realmente ia mudar totalmente o rumo da minha história. E é o que eu tenho feito. Eu não treino com personal, eu não tenho colegas que estão comigo, mas eu sou a minha maior motivação todos os dias. Não pode ser diferente, a gente não pode terceirizar isso. Sim. Eu acho, é minha opinião, tá? Não, é minha. Eu falo assim, aqui eu falo, não existe certo e errado na vida como um todo. Não existe certo ou errado. Eu posso vir aqui tô falando pra você, te contei, né? Falo da minha experiência, Sim. né? Enquanto líder, hoje eu exerço uma liderança no Sebrae. Eu sou muito grata pelo Sebrae por todas essas oportunidades. E não existe certo ou errado. Tô falando o que eu penso, né? É o que eu acho, é a minha percepção, é a minha experiência. Você pode falar que você precisa se motivar em outras coisas, né? Mas Deus, por exemplo, Sim. né? Se você... tem gente que não acredita em Deus, mas que coisas similares, eu falo que é o tripé, né? Sim. Você precisa estar bem espiritualmente falando, né? Você precisa estar com a sua saúde mental ok, com a sua saúde física, né? Baseado nesse tripé. Na minha percepção, nós somos as nossas maiores motivações e tem que ser todos os dias. Mas eu, assim, agora falando claramente, né? O grande problema das pessoas, não hoje, sempre, é essa parte de terceirizar as coisas e se vitimizar. Exato. Por que você não se alimenta bem? Mas é tão difícil, eu tenho que perder tempo para preparar minha refeição. Escolha seu difícil, Eu tenho que ir no mercado, comprar as coisas e tal. Por que você não faz atividade física? Não, mas até eu chegar na academia, eu não tenho um personal. Aí fica se vitimizando, fica contando historinhas, terceirizando a culpa. Aí lá na frente bate o arrependimento, mas aí talvez não dá tempo também, mais. Né? Mas eu acho que isso aí que você trouxe, acho que mata a charada dessa nossa conversa aqui hoje. Porque são decisões, né? Ou você vai escolher o seu difícil, né? Sim. Porque, assim, é difícil alimentar bem, é muito difícil. É difícil ir à academia, é muito difícil. É difícil correr, é muito difícil correr. Mas é difícil estar acima do peso, é difícil ser sedentário. É difícil quando você tá no hospital, é difícil quando você tem algum problema de saúde. Então, qual difícil você vai escolher? Sim. Eu tô escolhendo o meu, então fica a critério de cada um. Você vai esperar alguém te motivar pra você fazer alguma coisa. Você vai esperar vir uma motivação para você ser um bom líder. A motivação, sinto te dizer, meu amigo, mas não vai cair do céu. E aquela frase também que muitos falam, né? Eu deixei passar o tempo, agora já não dá tempo mais. Mas assim, você começando a fazer hoje, fazer daqui 1 ano, fazer daqui 2, 3 anos, o tempo vai passar de todo jeito. Exato. Então é melhor você começar o quanto antes. Mesmo que o tempo já passou, começa hoje, que lá na frente você vai colher o que você plantou, né? Aí você pode pensar assim, não, Dayana, então você tá motivada todos os dias? Não. Inclusive hoje eu não estou. Hoje é um dia, tá sendo um dia ruim pra mim, porque eu estou extremamente cansada. Foi uma semana difícil pra mim, cansativa. Mas eu tô aqui, fazendo o que precisa ser feito. Combinei com você, Sim. A gente tá aqui conversando e eu tô entregando o meu melhor. Nem todos os dias a gente tá motivado, nem todos os dias a gente tá eu acho que é a minoria, com toda a energia, né? Mas a gente precisa fazer o que tem que ser feito, independente se você acordou bem ou não. Tô indisposto, vai malhar. Tô super animado, vai malhar. Tô malzão, vai malhar. Constância. A gente é testado nos momentos difíceis, não tem jeito. Eu tô mal. Você vai entrar lá no seu trabalho, vai conversar com as pessoas, você vai ser bacana, você vai continuar no seu planejamento, você vai monitorar, você vai dar feedback. O dia que você tá benzão, a mesma coisa, muda nada. E Dayana, agora, em todos esses anos seus de experiências lá no Sebrae, qual que é os principais erros que um líder comete ao
exercer a parte de liderança ali? Olha, gente, ele só tá sacaneando comigo hoje, você viu? Olha isso. Tem que aproveitar o papo aí, eu tô aprendendo Não, eu aqui acho também. assim, eu vou falar, né? A gente não preparou, viu, gente? Porque eu já fui em podcast que a gente recebe Não, aí não o tem graça, briefing, aí né? não tem É, graça. verdade. Mas eu não importo, não. Às vezes não é a melhor resposta, mas vamos lá. O que impede a pessoa de ser um bom líder, é isso? Não, qual os Quais os principais principais erros que um líder comete, que um líder comete hoje? comete? Ó, a gente já falou de todos eles aqui, né? Acho que ele não tá pautado em decisões intencionadas, ou seja, aquele líder que não tem nenhum planejamento, não se atém a nada, ele só faz o que ele acha que é da cabeça dele. Eu acho que é o principal erro você não ter as suas decisões intencionadas, né, de acordo com aquilo que você espera. Um líder que não sabe ouvir, eu acho que isso hoje é fundamental. A pauta da vez é relacionamento, então se você é um líder que não se preocupa com relacionamento, seja interno ou externo, também você tá fora, pra mim, assim, é complicado. E um líder que pensa em si e não nos seus liderados, porque eu acho que a liderança é pensar na melhoria do outro e não na sua. Agora falando um pouco sobre o projeto do Sebrae delas, como é que foi? É Sebrae delas, né? Sebrae delas. Como é que funciona essa parte de empreendedores Gente, o Sebrae voltados? delas, pra mim, assim, é um dos projetos que eu mais gosto, né? Eu curto muito falar sobre empreendedorismo feminino, porque Uhum. a gente sabe de todos os desafios que a mulher enfrenta. Mas eu nunca falo deles, porque eu sempre falo das oportunidades, né? Se a gente ficar chorando aqui, ai, gente, porque as mulheres é difícil mesmo. Às vezes você tá lá na mesa, só tem homem, aquele. Não, gente. E quais são as oportunidades, né? Hoje, 80% das mulheres empreendedoras em Minas Gerais, 80% delas têm um negócio como renda principal. Ou seja, é sério, né? Porque as mulheres começavam assim: eu trabalho, mas eu vou fazer um docinho. Sim. Eu trabalho, mas eu vendo a roupa ali no meu momento ali de folga. 80% das empreendedoras de Minas Gerais têm o seu negócio como renda, a única renda. Ou seja, é sério, né? Uhum. Que tá levando a sério. Mais de 50% das empresas no Brasil são geridas por mulheres. 50%? Mais de 50%? Próximo disso, mais de 43% das empresas são geridas por mulheres. As mulheres geram 210 bilhões de reais ano para a nossa economia. Elas geram mais de 2 milhões de emprego. Tá aí, gente. Aí eu vou ficar chorando? Não, as mulheres são foda, estão contribuindo com renda, gerando emprego. As mulheres, elas, além de si mesmas, elas cuidam de toda uma comunidade, porque o homem trabalha. Uhum. A mulher, ela trabalha, ela sustenta uma família. É ela, às vezes é a mãe que depende, são os filhos, é um entorno, é uma comunidade. Então, assim, o empreendedorismo feminino, ele vai muito além de levantar uma bandeira, que o Sebrae não levanta bandeira nenhuma. Mas ele é uma responsabilidade social que a gente tem de inserção das mulheres no mercado de trabalho. Porque antes, olha para você ver, quase metade dos negócios são geridos por mulheres. Antes, essas mulheres não trabalhavam. Olha o impacto disso para a economia, né? Olha a injeção que a gente está fazendo na nossa economia. Só que elas têm dificuldades e o Sebrae entra aí. Então, por exemplo, a gente sabe que elas, por mais que elas tenham, elas têm estudo, nível superior, que é maior do que homens empreendedores, um monte de coisa. Elas ainda têm preconceito, dificuldade para acessar crédito, várias coisas. E o Sebrae está aí para apoiar. Então, a gente traz soluções voltadas para a melhoria na gestão do negócio. O foco do Sebrae é esse, melhorar as empresas. Entendi. E contribuir para que as mulheres que estejam à frente dessas empresas sejam bem-sucedidas nesse negócio. Entendi. E hoje, as mulheres mineiras, elas quebram... As mulheres não mineiras, no geral. A probabilidade de um negócio gerido por mulher quebrar é 30% menor do que o homem. Porque a mulher é mais detalhista. Sim. Quando a gente fala de liderança, é isso que eu tô te falando. A mulher... Tá vendo que a gente... cada um tem o seu perfil? Se a gente for falar dos homens, né? Não tenho nem o que falar, né? O homem exerce uma liderança quase que nata. Você vê aí a maioria... O Beraba, quantos anos sem prefeitar? Uhum. 200? Acho que é isso, né? Posso estar falando bobeira, mas a Elisa foi a primeira prefeita de Beraba de 200 anos. A Ciú teve a primeira presidente de 100 anos. Por que disso, né? Porque as mulheres não estavam inseridas nesse contexto. Mas olha, para você ver o nível de detalhe que a mulher, ela é minuciosa nas coisas, ela
leva a sério a gestão financeira, ela leva a sério criar o planejamento. Na maioria das ações que a gente faz, a maioria das pessoas que vão são as mulheres. Então, acho que a gente pode contribuir com isso, sabe? Para que sejamos essa liderança que a gente quer. E as mulheres têm muito disso. Então, assim, homens, estamos aqui. E são nos pequenos detalhes São nos pequenos detalhes. A mulher é mais detalhista, né? Não que os homens não sejam, mas é a nossa característica. A gente fala assim, a gente não quer concorrer com o homem. Não, de forma nenhuma. A gente quer estar ali ao lado, né? Trabalhando junto, somando, com as nossas próprias características, com as nossas próprias habilidades. Eu nunca vou ser um homem que não vou ser homem, eu sou mulher. Sim. Não tem nem o que falar, né? E assim, Eu não quero ser um homem. Eu não quero, eu sou mulher, é diferente. E assim, é melhor também, né? Você trabalhar as suas qualidades do que tentar pegar as qualidades dos outros. Sabe aquele negócio que a gente falou de comparar? É a mesma coisa, você comparar com um colega de trabalho. É a mesma coisa da mulher. Não queira se comparar com o homem, senão você vai perder, não é isso. Mas o que a mulher tem de melhor e que a gente pode estar contribuindo enquanto empreendedorismo, né? Falando do Sebrae. A gente impulsiona o empreendedorismo para transformar vidas. E a gente tem transformado a vida de muitas mulheres. Muito bom. Porque às vezes elas não têm a segurança. Sim. Que não tem segurança, tem medo, falta de informação. Saiu uma pesquisa recente que mais de 70% das mulheres têm dificuldade, falam que a maior dificuldade é em conhecimento, seja pessoal ou profissional. E que ainda tem dificuldade de acessar crédito. Mas 40% dessas mulheres geram emprego. Sim. Então, assim, elas estão gerando riqueza para a economia. E isso precisa ser valorizado, né? Até hoje a gente tem que falar disso. Existem muitas coisas com mulheres ainda, assédio. Eu chego aqui, aí você fala assim pra mim, assim... aquela menina do Sebrae, assim, enfim, não vamos entrar nesses detalhes que não é isso, mas a gente tá aqui para melhorar e auxiliar na gestão e perenidade desses negócios no mercado de trabalho. Sim, e a mulherada tá enxergando isso com bons olhos? Sim. É um projeto que a gente tem desde 2019, no estado inteiro, né? O Sebrae já impactou milhares de mulheres. Aqui em Uberaba, a gente fez todas as edições, as mulheres são muito participativas. Não tem milagre. Nada tem milagre. Se alguma coisa tiver milagre, você me conta, que eu tô querendo. E aí, pior que você me fala que tem um milagre. Você me pediu primeiro. Eu que tinha que ter te pedido primeiro. Não, nada tem milagre. Falar assim, o Sebrae tá resolvendo. Não, gente, não resolve nada. Quem resolve? Se ela, de forma consciente, decidir que ela quer liderar aquele negócio, quer liderar a vida dela, quer transformar e tomar uma decisão e começar a trabalhar de forma intencionada, ela vai conseguir. O Sebrae vai apoiar. Sim. Vocês, é como se fosse um farol ali para um navio, né? Vocês vão dar o direcionamento, mas parte de execução e ação tem que ser com o indivíduo. Por exemplo, né? eu não sei fazer feedback. Quer aprender? Fazer um feedback? Tá, vem com a gente aí no programa de liderança que a gente vai te ensinar como é que você faz um feedback assertivo. Eu não sei trabalhar com as gerações. Quer aprender? Bora que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, a gente mostra as ferramentas, mas quem vai colocar essas ferramentas para acontecer não é o Sebrae, é você. Entendi. Agora, voltando na parte de liderança. Nesse seu processo aí de carreira, qual foi um dos principais pontos que você aprendeu sobre liderança? Se tiver mais de um também, fique à vontade. Um dos principais pontos que eu aprendi... uma coisa que eu aprendi convivendo com outros líderes, né? Eu poderia falar nome de vários aqui, não quero falar, né? Para não... enfim, às vezes é melhor nem falar. Mas de liderança, eu falo assim, essa questão de você ser um líder, um líder inspiracional, que as pessoas te seguem porque elas te acham, elas enxergam em você a sua liderança sem você ter que ficar... falando demais, sabe aquele negócio assim, que você olha e fala assim, eu trabalhei com um parceiro que você olha e fala assim, caramba, que líder que é esse? A pessoa, você olha pra ela assim, parece que nem tem defeito, e ela não fala nada. Sim. Você só olha o que ela tá fazendo, você fala assim, caramba, esse é um líder. Então, assim, é uma coisa que eu tenho aprendido e tenho tentado colocar em prática, sabe? E pensar no outro, entender que você vai ser um bom líder quando a sua equipe for uma boa equipe. Porque não adianta você ser um líder foda. Nossa, eu sou foda. Eu vou lá, eu faço palestra, eu converso, eu articulo, os meus projetos são foda.
E a minha equipe melhorou? E a minha equipe, qual a participação delas? Qual foi o protagonismo que eu dei para as pessoas que estiveram comigo o tempo todo? Tem alguma pessoa da minha equipe que consegue fazer pelo menos uma pequena parte do que eu faço? Então, assim, eu acho que para mim, assim, é você liderar pelo exemplo e você transformar a vida das pessoas que estão ao seu redor. Teu pensamento de time, não de indivíduo ali, né? Isso, e não na sua. Agora uma pergunta muito séria pra você, Dayana. Não que as outras não tenham sido, né? Realmente uma liderança eficaz fortalece uma empresa? Demais, né? Sem dúvida. Totalmente. A empresa, ela é 100% resultado da liderança que ela tem. Fato. Lê o livro lá e olha o que aquele cara fez. Gente do céu, o que é isso? Isso é liderança. E onde ele tá hoje é por causa da liderança dele. É claro que eu falo assim que, então eu não tenho uma grande empresa, eu não sou milionário, né? Então eu não sou um bom líder. Eu vou te fazer uma pergunta agora. Faz aí. Eu não sou rica, não tenho uma grande empresa, não sou milionária, então eu não sou uma boa líder? Não necessariamente. Não necessariamente. Porque eu não posso me balizar simplesmente nesses resultados. Mas ele é um grande líder, né? Sim. Nesse contexto. Sim. Mas no seu contexto, dentro da sua pequena empresa, que tá você e mais 3, o que você conseguiu transformar na vida dessas pessoas? É questão de escala, né? Talvez a sua escala não é a mesma não que é a mesma dele, do líder, por exemplo. Sim. Mas o seu propósito também não é o mesmo que o dele, então... Porque o resultado, ele depende do líder. Porque quem toma a decisão na empresa? É a liderança. O colaborador não tem tomada de decisão. Ele não vai decidir se ele vai trabalhar com nicho A, B ou C. Se o produto dele é A, B ou C. Ele não tem tomada de decisão. Ele vai ele vai ser orientado, né? Então, o seu liderado, ele tem que ser orientado para aquilo que você quer. Então, a liderança é total a liderança que faz a empresa acontecer. Show de bola. Não tem nem o que discutir. Gostou do papo? Eu espero que você tenha gostado. É bom que eu gravo aqui com a pessoa, depois eu revejo o episódio, faço todo o processo ali, porque assim, hoje eu não tenho ainda o discernimento de te escutar e anotar. Mas a minha intenção futuramente é chegar num nível que eu já pego... Insights que você... Aí eu pego isso aonde? Na hora que eu tô fazendo pós. Aí eu tenho uma segunda aula com a pessoa que veio aqui no pós. Aí eu anoto... Começa a aplicar, porque que nem você falou, não adianta eu simplesmente ver o conteúdo e não aplicar o conteúdo, né? Tem que ser ativo ali. Mas o que a gente conversou aqui hoje vai ser de total importância para todo mundo que vê esse episódio, porque, que nem a gente mencionou aqui, né? Não existe empresa sem liderança. Não. Sem empresa, se não tiver liderança... Aí a empresa tá igual o barco lá no meio lá do mar, sem nada. Só deixando... Só a deriva. É igual você comentou no começo, só deixando a vida... Poderia até tocar essa vinhetinha, ó. Deixa a vida me levar. Olha. Ela vai te levar, só não sei se ela vai te levar pra onde você quer estar. Aliás, eu não sei se você sabe onde é que você quer estar daqui 1, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Se você não sabe, ó... você já despertou outra pergunta fora do roteiro aqui, ó. Pois é, você sabe onde você quer estar daqui 5 anos? Em cima disso, eu vou te fazer essa pergunta. A grande falha, não falando somente de líderes, das pessoas hoje é a falta de clareza. Total. Se você não tem clareza da sua vida, das suas coisas... Eu não tenho clareza de tudo, não. Mas eu tenho consciência de que eu tenho que ter e busco, né? Se você não tem clareza de onde você quer estar, o que você quer estar fazendo daqui 2 anos... meu amigo... É porque fica muito assim... É aquela pergunta, o que difere, né? Virada de ano, né? Tem muitas pessoas que fazem meta, né? Nesse período, metas. O que difere uma pessoa que coloca a meta de emagrecer, de fato emagrecer, da outra que coloca a mesma meta de emagrecer e não emagrece, né? A parte do método é a parte da clareza, né? Você quer emagrecer, mas e aí? Quantos quilos? Tempo? Quantos quilos? Quantos que quilos? Você vai fazer? Fazendo o quê, né? É exatamente isso. Eu quero emagrecer. Esse exemplo foi perfeito. Quero emagrecer, beleza. E aí? Não, eu quero emagrecer, eu vou ao nutricionista, 1 quilo por mês, não, eu vou ser mais intensa, eu já quero emagrecer logo.
Tem que ter... tem que ser smart, né? Senão não vai. É, isso aí. Mas, Dayana, agora antes da gente ir para nossa pergunta final, gostaria que você olhasse para aquela câmera ali e passasse suas mídias sociais pro pessoal, como é que o pessoal te acha aí para acompanhar seus conteúdos. Eu vi que você fala muito sobre liderança, por isso que eu te chamei hoje aqui. Então, passa pro pessoal aí como é que o pessoal te acha. Instagram Dayana A, 2 As no final, _Rodrigues. LinkedIn também Dayana Rodrigues. Estou lá na Doutora Odilon Fernandes, 684. Se vocês quiserem lá tomar um café comigo também, fiquem à vontade, só me ligar pra gente agendar, porque os compromissos são muitos, mas conheçam o Sebrae, quero convidar todos, se você é empreendedor, conheça as nossas soluções. A gente está falando aqui de liderança, mas o Sebrae tem uma gama, uma infinidade de coisas que a maioria são gratuitas, inclusive, para você participar, para você buscar conhecimento. E se quiser tomar um café comigo lá pra gente bater um papo, estou à disposição. Show de bola. Agora a minha pergunta é uma mensagem final, na verdade, não é uma pergunta. Eu queria que você deixasse uma mensagem final pro pessoal aqui, principalmente pro pessoal que tá buscando, né, ser líder, ser um líder melhor e ainda não tem um direcionamento de como se tornar um bom líder. Então eu queria que você deixasse uma mensagem pro pessoal. Eu falo muito, assim, que liderança não é só sobre resultados, né? É sobre o legado que você quer deixar. Então, se você não tiver mais nesse lugar onde você tá, o que as pessoas vão sentir falta de você, né? Qual a diferença que você trouxe? Não vou falar para o mundo, não, para o seu contexto mesmo de trabalho. E então a liderança, ela não é um destino, ela é uma jornada. Então você precisa pensar nessa jornada para que seja uma jornada leve, né? E falo também que a liderança, ela não pode ser pautada só na gestão da estabilidade, né? Mas ela precisa, de fato, ser uma constância para que você também consiga fazer a gestão na tempestade, né? Então, ter uma mentalidade bem preparada, né, para você enfrentar os desafios, para você enfrentar as pressões do dia a dia com calma, né? De ter saúde mental, espiritual e física. Então, e ter as coisas, as ideias intencionadas na sua cabeça, né? Tudo que você fizer, desde a hora que você acordar até a hora que você for dormir, que sejam decisões intencionadas para aquilo que você quer. E primeiro, né, de tudo, antes disso tudo, você precisa saber onde você quer chegar. Então é isso. Show. Muito obrigado, Dayana, por ter aceitado o convite. Aposto que esse papo aqui vai ajudar muitos empresários e pessoas que querem se tornar um bom líder. E para você que chegou até aqui, eu gostaria de fazer mais alguns pedidos, como no começo. Eu gostaria que você curtisse esse episódio, comentasse e se inscrevesse no canal. E além disso tudo, ativasse as notificações. Ativa as notificações aí, porque nos próximos dias, nas próximas semanas, o Sério Mas Nem Tanto vai trazer novos convidados com novos temas para fazer você alcançar a sua melhor versão. Então até a próxima, pessoal, e tchau, tchau.